Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Reinaldo Oliveira, eu sou médico, professor universitário, sou autor de um dos livros que os médicos mais usam quando eles estão fazendo pesquisas rápidas em medicina. E desde o início da pandemia, junto com vários grupos de colegas, eu tenho me dedicado a estudar profundamente o assunto e estudando as melhores práticas, as melhores condutas, a melhor abordagem, melhor tratamento nas diversas fases do tratamento da Covid. Desde quando você está tentando não pegar a doença, desde quando você apresenta os primeiros sintomas, como é que você faz a monitoração durante esse período da doença, torcendo para que não fique grave bastante para precisar do hospital, até aqueles casos que precisam de ir para o hospital porque estão precisando de tomar oxigênio, de receber oxigênio, aqueles casos ainda mais graves que precisam de terapia intensiva. E tudo que a gente faz durante toda essa trajetória para limitar a possibilidade do paciente ser um daqueles 1 ou 2% que acabam morrendo, tá? Uma coisa importante dessa luta nossa está sendo, e muito desgastante, é essa discussão inútil sobre a questão das drogas sem eficácia, que costuma ser chamado pelas pessoas mais leigas e alguns médicos de tratamento precoce. Tá? Muito importante a gente reafirmar, não existe, até esse momento que eu estou falando, nenhuma comprovação científica de que nenhuma droga seja eficaz entre o momento que você pega a doença, que você apresenta os primeiros sintomas do seu teste dá positivo, até o momento que você começa a apresentar queda de saturação da oxigenação no sangue e precisa de oxigênio. Esse momento, se você chegar a esse ponto, é a primeira hora que você precisa de algum medicamento que tenha eficácia comprovada e que vai ser dado assim que você precisar de oxigênio e chegar no hospital pelo médico que vai estar lá recebendo e que vai te atender, tá? Bem, quando a gente fala isso, cria-se uma polêmica, uma briga danada, né? Nesse debate com vários colegas e com vários pacientes, eu tenho notado que uma dificuldade grande que as pessoas têm é de conseguir perceber a parte de, vamos dizer assim, de estatística que há por trás disso. Veja bem, na população geral, é claro que nós todos sabemos que tem gente que tem maior risco e menor risco de ter uma Covid grave, certo? Quanto mais idoso, se você tem mais doenças, principalmente diabetes, obesidade muito importante, pressão alta muito descontrolada, muito mal controlada, por exemplo, são situações que aumentam muito a chance de você apresentar uma forma grave da doença. Mas de uma maneira geral, na média, para todos nós aqui adultos, tá? Os números são mais ou menos o seguinte: você tem 85% de chance de se sair bem. Sair bem não significa que vai ser uma gripinha. Você vai sofrer, você vai ter febre muitas vezes, você vai ter muitas dores no corpo, você vai ficar muito com medo de evoluir para uma forma grave, você não vai passar uns dias muito bons. São 1,5 semanas, 2 semanas de bastante sofrimento, tá? Mas você vai sair bem, você vai melhorar e vai sair bem e não vai precisar de ir no médico. Frequentemente dá para ser resolvido toda essa situação até conversando com o seu médico com frequência por telefone, sem nem mesmo precisar de ir no consultório dele, tá? E muito menos numa sala de emergência. Mas aproximadamente 15% das pessoas, em algum ponto dessa trajetória, principalmente ali por volta do 5º, 6º, 7º, 8º dia, ela vai começar a ter falta de ar e aquelas medidas que ela faz no dedo, tá, no saturímetro, vai começar a mostrar que a saturação está caindo e ela está com falta de ar ou a saturação está caindo abaixo de patamares de risco. E aí ela vai ser obrigada a ir para o hospital porque ela está com baixa oxigenação. Isso é uma situação de muito risco, ela vai precisar de oxigênio. Tá? 15%. Quer dizer que 85% não vão chegar nunca a essa fase. Tá? Desses 15%, aproximadamente uns 5 de cada, vamos dizer, em 100, 15 precisou de hospital e desses 15, uns 5 precisarão de CTI. Por quê? Porque vão precisar de suportes com formas de receber oxigênio mais avançadas. Tem uma forma de catéter nasal de alto fluxo, tem uma forma de máscara, tem uma forma de capacete e, por último, vai ter que ser entubado. Tem outros motivos para fazer isso. Você pode estar com várias outras complicações cardíacas, renais e multiorgânicas que exigem você ir para um CTI. Mas, basicamente, é o problema da respiração. Tá?
Dependendo da situação de gravidade que você chegou, das doenças que você tem, das condições daquela UTI que você foi, a gente vai dizer o seguinte, que de cada 5, mais ou menos uns 2 vão falecer. 3 vão se salvar. É claro que isso varia muito de UTI para UTI, de tipo de hospital, de condições, de recursos e tal. Mas é um número bom. De cada 5, 2 vão morrer, 3 vão ter alta e vão para casa. Tá bom? Bem, isso parece fácil, né? 85, 15, 5, 2. Só que na cabeça das pessoas entender essa estatística não é muito fácil, tá? Uma coisa que eu acho que ajuda você a raciocinar e pensar nisso, vamos imaginar uma brincadeira, isso não era para ser brincadeira, né? Porque isso é grave. Mas para a gente raciocinar com uma analogia de uma coisa que a gente conhece muito, tipo a batalha naval, tá? Eu proponho aqui um exercício em que você faz essas linhas e colunas, né? Colunas de 1 a 10, linhas de A, B, C, D até J. Então aqui nós temos 100 pacientes, cada um é uma bolinha, tá? Então o que nós estamos vendo aqui? Todas essas bolinhas brancas são os pacientes que, se pegarem Covid, não vai acontecer nada. Não importa o que eles tomem, pode tomar qualquer coisa, não vai acontecer nada. Não importa quão forte seja a reza dos amigos dele e a dele, não vai acontecer nada, tá? E todas essas coisas misturadas aí, seja bolinhas mais cinza, mais pretas ou essas com os risquinhos, são as 15 pessoas que vão precisar de ir para o hospital. Eu não sei onde elas estão, eu desenhei aqui ao acaso. Elas poderiam estar em qualquer posição. Você pode fazer a sua aí do jeito que você quiser, não é isso? Porque é ao acaso. Eu sei que são 15 em 100, não sei quem são. Só com o tempo eu vou saber. Eu sei que se a pessoa é muito gorda, ou se ela é muito idosa, ou se ela tem hipertensão, ela tem mais risco. Mas eu não sei onde que ela está, tá? Então, dentro disso aqui, tem essas 15 que vão precisar de hospital. Essas que estão aqui, essas que estão mais escuras, mais pretinhas, e essas que estão com os xizinhos, uma estrelinha, são as 5 que vão parar no CTI, tá? As 3 pretinhas vão escapar, vão sobreviver, e as 2 que estão com essas estrelinhas aqui são as que vão virar estrelinha, são as que vão falecer, tá? Se você fizer numa folha de papel, igual eu fiz, e fazer esse exercício, e quiser fazer o teste para você entender por que você pode conhecer 7, 8, 10, 12 pessoas que tomaram o tratamento precoce e fica parecendo que ele funciona. Porque simplesmente é muito fácil de eu pegar 12, brincando como se fosse batalha naval, eu falo assim, 4C, né? Então vai lá, 4C, salvou, tá? 7B, salvou, tá? Ao acaso, 9C, esse vai para o hospital. Mas eu poderia, ao acaso aqui, fazer 12, 15, 20, como se fosse um bingo, tá? E ninguém adoeceu. E eu ficar com a sensação de que o meu remédio deu certo. Não importa qual ele seja. Pode ser chá de folha de maracujá. Entendeu? Eu vou ficar com essa sensação. Porque nenhum cérebro humano consegue perceber isso, consegue perceber o que é eficaz ou não. Por isso que existem os estudos controlados, em que um número grande de pessoas. Não dá para fazer esse trabalho para ele ser significativo, assim, pelo menos mostrar uma diferença a favor do remédio A ou B, de que esse remédio consegue diminuir em 20% a mortalidade, tá? Não dá para me fazer isso sem comparar 200 pessoas com 200 pessoas tomando remédio, 200 pessoas tomando placebo. Dependendo da diferença que eu quero mostrar, esse número tem que ser ainda maior, tá? E isso de uma maneira cega, em que nem eu nem a pessoa sabe o que ela está tomando, e depois eu vou ver, depois que passar 2 semanas, 3 meses, 1 mês, eu vou saber, ou um pouco mais, eu vou saber o que aconteceu com elas. Se elas sobreviveram, se elas faleceram, se elas não tiveram nada, se tiveram uma forma leve, uma forma grave. E aí eu vou poder fazer a estatística e saber se funcionou ou não. Conseguiram entender isso? Eu sei que é complicado, mas isso não é uma questão de fé. Eu acredito, eu não acredito, tá? Isso é uma questão de ciência, tá? Existem vários trabalhos que já foram publicados, existem vários trabalhos em andamento. Os que interessam
São esses que foram feitos, a gente chama de ensaios clínicos randomizados, controlados com placebo, duplos cegos. Nem o médico sabe quem tomou o quê, nem o paciente sabe que tomou o quê. E principalmente quando os desfechos que eu estou medindo são desfechos que são importantes. O que é importante em Covid? Não ter que internar, não ter que ir para o CTI, não ter que não morrer. Entendeu? Tem que medir esses desfechos. Tem outros desfechos importantes, mas esses são os 3 principais. Se o medicamento não consegue evitar que você interne de uma maneira significativa, pelo menos 10% de chance a menos de você ter que internar, pelo menos 10% de chance a menos de você ter que ir para o CTI, pelo menos 10% de chance de morrer, esse remédio é um remédio muito pouco útil. Para mim mostrar diferenças de menos de 10%, eu tenho que utilizar amostras muito grandes, tipo 3.000, 6.000 pacientes num grupo e no outro, ok? É só para a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. É muito importante que em medicina as condutas, as decisões sejam tomadas com base científica, tá? Isso é importante. A medicina tem progredido muito ultimamente em áreas nobres como cardiologia, oncologia, porque esse tipo de princípio, essa base científica, ela passou a ser adotada nos últimos 30 anos aproximadamente e vem se aprimorando cada vez mais. Ok? Bom dia.